adequadamente catalisado. Um catalisador muito usado na indústria é o catalisador metálico cobre. Oxidação de dupla ligação. Essa oxidação pode ser feita de duas maneiras. Uma oxidação branda, uma oxidação suave, onde a cadeia não se quebra. E uma oxidação enérgica, uma oxidação forte, que provocará ruptura de cadeia. Vamos ver os dois casos, começando pela oxidação branda. Oxidação branda feita pelo permanganato de potássio, KMnO4, em solução aquosa diluída, neutra ou levemente alcalina. Ela produz um diol vicinal, conhecido como glicol. Pode parar. Diol, duas hidroxilas, diol, diálcool, vicinal, vicinal em carbonos vizinhos. Ou seja, vê se você entendeu. A ligação π vai quebrar e vão entrar duas hidroxilas na ligação π de onde havia a dupla. Vamos ver isso em um esquema? Vamos ver, por exemplo, a oxidação branda do propeno. Está aqui a dupla ligação. E eu preciso fazer a entrada aqui de duas hidroxilas para obter o tal do diol vicinal. Vamos fazer umas continhas? Tem que entrar duas hidroxilas, ou seja, dois hidrogênios e dois oxigênios. H2O2. Claro que eu não estou dizendo que é água oxigenada, mas funciona como se fosse. Água vem da própria solução e um oxigênio vem do agente oxidante. Consequentemente, esquematizamos assim. Repara comigo na tela. Está aqui o oxigênio que veio do agente oxidante. E está aqui a água da própria solução. A ligação π arrebenta, entra aqui uma hidroxila, entra aqui uma hidroxila. E você tem um diol vicinal. Diol, duas hidroxilas, vicinal quer dizer que está em carbonos vizinhos. O outro nome disso, eu vou te explicar agora. Glicol, glic. Glic é o mesmo glic de glicose. Sabe o que é glic? Glic é doce. Glicol quer dizer álcool docinho. Resumindo então, a oxidação branda do propeno produz o 1,2-propanodiol. Bem, agora vamos ver então a oxidação enérgica. A oxidação enérgica é completamente diferente, porque ela ocorre com ruptura de cadeia. Eu preciso de um oxidante forte, exatamente que faça a cadeia quebrar, a cadeia romper. E vou analisar, após a ruptura, que pedaços eu tenho, para saber, através desses pedaços, quem são os compostos que eu vou obter. Oxidação enérgica é feita pela mistura sulfomangânica ou pela mistura sulfocrômica. Ocorre ruptura de cadeia na dupla ligação, resultando, onde havia carbono terciário, forma-se uma cetona. Onde havia carbono secundário, forma-se ácido carboxílico. E, finalmente, onde havia carbono primário, forma-se gás carbônico e água. Essa última é muito interessante. Quer dizer que onde havia carbono primário é como se queimasse. Vai dar CO2 e água, dando uma oxidação muito enérgica. Se não for assim, você pode usar um outro truque também. Repara, onde houver ramificação, vai dar cetona. Onde não houver ramificação, vai dar ácido. A oxidação enérgica do metil-2-buteno produz propanona e etanóico. Observe por quê. Está aqui a dupla ligação. A ruptura vai acontecer aqui. Eu tenho 3 carbonos, eu tenho a ligação prendendo pelo meio. Tem uma ramificação, vai dar cetona. Olha aqui os 3 carbonos e entrando aqui o oxigênio do agente oxidante. Desse lado, eu não tenho ramificação nenhuma. O que eu tenho é CH3CH. Então, desse lado, eu vou ter a formação de ácido carboxílico, eu vou ter a formação do etanóico. Observa quantos oxigênios foram consumidos. 1 para fazer a propanona e 2 para fazer o etanóico. Logo, eu gastei 3 oxigênios. Ok? Vamos ver um outro exemplo? A oxidação enérgica do propeno produz CO2, água e etanóico. Vamos ver por quê? Aqui eu tenho um carbono só. Aqui eu tenho um carbono primário, CH2.
Quando a dupla está na pontinha, a pontinha queima, dá CO2 e água. Repare, um carbono gastou 2 oxigênios, os 2 hidrogênios já gastaram 1 oxigênio. Desse lado de cá, eu tenho uma cadeia de 2 carbonos. Esse carbono não é primário, é secundário, então eu vou ter aqui a formação de ácido. Ácido como? CH3, CO, OH. Quantos oxigênios entraram? 2. Já tinham entrado 3 aqui, para o balanceamento ser perfeito, 5 oxigênios. 5 oxigênios tem que vir do agente oxidante. Bem, vamos ver agora a oxidação pelo ozônio. Como ela funciona? O ozônio se adiciona à dupla ligação, ocorrendo o que chamamos de uma ozonização. A água rompe a molécula, ou seja, ocorre uma hidrólise. A reação total é comumente chamada de ozonólise, ou seja, pegou o gancho. Ozonólise é como a gente chama ozonização seguida de hidrólise. Ozonização, hidrólise, pegou o nome genérico ozonólise. Podem se formar 2 aldeídos, 2 cetonas, ou então um aldeído e uma cetona, dependendo da configuração em volta da dupla ligação. O subproduto da reação é água oxigenada. Por isso usamos zinco em pó para prevenir a oxidação de aldeído até ácido. Ou seja, o zinco vai funcionar como um agente redutor. Se ocorrer, o zinco passa de 0 para +2, o zinco se oxida, ele é um redutor, consequentemente, o aldeído é preservado, o aldeído é mantido como aldeído, não ocorre a ida até ácido. Para ir até ácido, nós podemos usar a oxidação enérgica, não precisamos da ozonólise. Vamos ver um exemplo? A ozonólise do metil-2-buteno produz propanona e etanol. Ah, mas meu Deus do céu, por quê? Bom, vamos ver no exemplo. Repara só, CH3, C, CH3. A dupla está aqui. CH, CH3. Ok, vai haver uma ruptura aqui. Para haver essa ruptura aqui, a coisa é meio complicada. Primeiro, entra o ozônio. Eu tenho 3 átomos de oxigênio para entrar. 2 deles fazem uma ponte sobre a molécula e um faz a separação. Ou seja, eu tenho uma estrutura aqui que lembra vagamente uma estrutura de éter, um oxigênio separando 2 radicais. Mas mais do que isso, eu tenho uma ponte por cima preservando esses oxigênios aqui dessa maneira. No instante em que eu jogar água, isso tudo se arrebenta. Esse oxigênio vem ligar na água e a transforma em água oxigenada. E esses oxigênios que estão ligados aqui vão montar a molécula. Repara, CH3, CO, claro que vai virar dupla O, né? CH3, ou seja, aqui vai aparecer a cetona. Aqui, CH3, CO, claro que vai aparecer um dupla O, H, aqui vai aparecer um aldeído. Vamos ver ainda melhor, olha só. CH3, C, dupla O, CH3, acetona. CH3COH, o aldeído, e a água oxigenada. Normalmente, se você deixasse o aldeído em presença de água oxigenada, ele iria se transformar em um ácido. Para impedir que isso ocorra, temos zinco metálico no meio. Vamos ver agora a oxidação de álcoois primários. Vamos ver como é que funciona. Ela pode ser feita através de mistura sulfomangânica, mistura sulfocrômica, ou podemos usar diretamente o oxigênio do ar, catalisado pelo cobre. Produz-se um aldeído, que se oxida muito facilmente a ácido carboxílico. Observe, RCHH-OH. Então, esse álcool está preso num carbono primário. Gente, vai entrar um oxigênio. Mistura sulfomangânica. Há perda de água, há uma desidratação e a formação do aldeído, RC-OH. Esse RC-OH não vai resistir à presença de uma mistura sulfomangânica, que é um oxidante enérgico, e ele rapidissimamente, quase que instantaneamente, se transforma em ácido. No laboratório, é muito curioso fazer essa reação com etanol.
com o álcool comum. Se você usa etanol, vai se formar etanóico. O laboratório imediatamente é invadido por um cheiro que lembra muito vinagre. Aliás, não lembra muito, não. É vinagre. O cheiro é forte, o cheiro é ativo e muito facilmente perceptível. RC≡OH com mais um oxigênio que vem ainda da mistura sulfomangânica e se transforma aqui em OH. Transformamos o aldeído num ácido carboxílico. Resumindo a coisa, a oxidação de álcool primário se dá em duas etapas. Na primeira etapa, o álcool primário é levado até aldeído. E numa segunda etapa rapidíssima, esse aldeído é transformado num ácido. Bem, vamos ver agora a oxidação de álcoois secundários. Como funciona? Pode ser feita através de mistura sulfomangânica, mistura sulfocrômica ou oxigênio do ar catalisado pelo cobre. Produz-se uma cetona. Veja por que se produz uma cetona. Está aqui o álcool secundário, hidroxila ligada num carbono secundário, entrada de oxigênio, a desidratação habitual, e aqui vai se formar um C≡O. R1, C, R2 e o dupla O aqui, a dupla O está no carbono secundário, ou seja, isso aí é uma cetona. Vamos resumir, então, o que vimos do álcool secundário. O álcool secundário se oxida numa única etapa e vai para cetona. Então, espera aí. Álcool primário, duas etapas, aldeído, ácido carboxílico. Álcool secundário, uma única etapa, cetona. Você deve estar se perguntando, e o álcool terciário? Essa é importante. Álcool terciário não sofre oxidação. Se você exagerar, forçar realmente uma oxidação, podem ocorrer duas coisas.